Olá, boa tarde. Estamos de mais um Programação em Reação nessa quarta-feira, 27 de maio de 2020. Hoje com o jornalista e advogado Heraldo Santos. Breve, grata satisfação em ter aqui o Heraldo Santos nessa tarde de calor aqui na Baixada Santista. Quarta-feira bem quente aqui em Santos, um sol forte, né? Que tem marcado a maioria dos dias aí da pandemia, né? Dessa pandemia que nós estamos. Bom, muita repercussão aí. Nós vamos ter um vídeo do prefeito de Guarujá, o Walter Suman, que diz que não impediu, não prendeu surfistas, apenas orientou. Tem um vídeo aí e foi motivo de uma crítica do deputado Eduardo Bolsonaro, que falou que reclamou e falou que eram governinhos de não sei o quê, esses governos aí que ficam prendendo surfistas na praia, né? Então tem aí o Walter, cada um fala do que a boca e o cérebro estão cheios e transbordando. Cuida da tua vida e das tuas maracutaias, que da minha cidade cuido eu, né? Então o Walter Suman. E aí está o lamentável que a autoridade do porte de um deputado federal se preste a postar uma fake news contra a nossa cidade. Não foi preso nenhum surfista, ninguém foi algemado. Pranchas foram apreendidas porque o surfista estava descumprindo uma lei municipal. A lei 044/98, Código de Posturas do município de Guarujá, né? Então aí nós temos um vídeo que enviaram para cá, né? E aí vocês analisam se estavam prendendo, se não estavam prendendo. A análise nós deixamos para vocês aí. Ela vai vir aqui, ô. Aqui, ô. Barbosa. Só me ensina se eu fico de apoio. Oi, oi. Segura ela. Copom, VTR 748, QAP, tá detendo a mesma. Está saindo na mão aqui com os guardas. Por gentileza, um apoio. Positivo, qual o QTH com apoio? 03, apoia lá no QTH, que é sério, brevidade. É um 02 de Thiago QRU. Bom, vocês tiram as conclusões de vocês aí, né? Se o Eduardo Bolsonaro está certo, se o prefeito Walter Suman está certo. As imagens estão aí na tela, né? Os comentários também. Heraldo Santos, boa tarde. Boa tarde, Eduardo Filete. Boa tarde a todos os telespectadores aqui do Ação e Reação, da TV Com. É com muita tristeza que a gente vê cenas como essa, porque, na minha opinião, na verdade, todos os três estão errados. O Bolsonaro, pelo excesso de linguagem, que já é característico da própria família, pai, mãe, irmão, todos eles, né? E se utiliza de termos para ofender o chefe do executivo. E, de outro lado, eu observo também que o próprio chefe do executivo, se ele fez alguma orientação, não foi muito bem interpretada pela sua guarda municipal, porque desde o primeiro momento, não só lá em Guarujá, como também aqui em Santos, eu acho muito indigno o que as guardas municipais fazem com os banhistas. Está certo que alguns tentam desrespeitar as normas sanitárias, de querer ir para a praia, de querer ingressar, de querer surfar, mas não se pode admitir uma situação como essa de jogar uma pessoa ao chão, algemá-la, simplesmente porque está descumprindo uma orientação sanitária. Muito bem, orientou ali, a pessoa não quis ir e tal, e fala, bom, então você não pode voltar e acabou. A pessoa acaba indo embora. Aprendeu a prancha e acabou, né? Aprendeu a prancha, agora não precisa segurar, dar um golpe, né? Dar um mata-leão ali, algemar, isso tudo é desnecessário, não leva a lugar nenhum. Quer dizer, a gente não vê, por exemplo, a mesma disposição das guardas municipais no auxílio à população quando efetivamente é necessário, e é lamentável que esse tipo de coisa aconteça. Eu acho que todos erraram aí. Polícia Federal fez uma investigação ontem na casa do governador do Rio, Wilson Witzel, também na casa no escritório da sua esposa, que é advogado, da primeira-dama, também na casa da ex-esposa dele, que ele está separado há 22 anos, do qual tem 3 filhos, e também
na Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro e tal. Quer dizer, o imbróglio é com a saúde, né? O imbróglio é com a saúde, o Wilson Witzel, que tem todo o direito de defesa, né? É um ex-juiz, tem todo o direito de defesa. As evidências são muito graves, segundo a Polícia Federal, mas ele tem todo o direito de defesa, né? A esposa dele parece que ganha 15 mil reais por mês de um acordo de uma compra de uns aparelhos, a comissão de advogado, enfim, né? Então, o Wilson Witzel e hoje também o Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, às 6 horas da manhã, a Polícia Federal foi na sua casa e fez a investigação. Segundo ele, as armas estavam com registro, o celular estava na casa da sogra e tal, e ele saiu batendo, né? Falando que o ministro do STF, palavras dele, né? O Alexandre de Moraes foi advogado do PCC e que realmente precisa de uma intervenção no Supremo e tal. E ontem eu vi o Rodrigo Maia falando de uma maneira assim mais passiva, até um pouco, eu achei que estava um pouco assim amedrontado, né? Com essa briga aí de poderes, né? De poder judiciário com o poder legislativo, com o executivo, né? O Wilson Witzel achando que o Bolsonaro que tinha tramado isso. Já o Roberto Jefferson, que defende o Bolsonaro, ele acha que o STF trabalha para o Lula, para o Fernando Henrique, para Dilma e para o Zé Dirceu, né? Então são acusações graves e os poderes têm que ser harmônicos, né, Heraldo? Ficam aí brigando, quer dizer, uma coisa ruim, uma coisa péssima numa pandemia. O Rodrigo Maia tentando acalmar, o Bolsonaro falando que ele não tem a ver nada com isso, que a Polícia Federal tem livre-arbítrio. O Witzel falando que é perseguição do Bolsonaro. Já o Roberto Jefferson, que defende o Bolsonaro, fala que é perseguição da nossa maior corte. Então a coisa fica complicadíssima, né? Triste cena dos cariocas, né? O Rio de Janeiro sofre muito. Se você pegar esses 3 últimos governos, o Sérgio Cabral, por exemplo, você lembra muito bem, os telespectadores também, que tinha toda uma ação policialesca voltada, né, dizendo que estavam acabando com o tráfico, com o domínio do crime organizado no Rio de Janeiro. A gente via constantemente na televisão aquelas cenas dos blindados subindo os morros, ali o Complexo do Alemão, voos rasantes de helicópteros, o Sérgio Cabral se vangloriando de que instalação daquelas unidades de polícia pacificadora, tinha um Beltrame lá, que era o secretário de Segurança Pública, apontado como um dos maiores paladinos, só que esse mesmo secretário não viu a roubalheira que ocorria nos cofres lá do Palácio das Laranjeiras, né? Toda essa ação, na verdade, acabava encobrindo aquela roubalheira e depois se revelou, né, naquele saque aos cofres e a compra de joias, diamantes, pedras preciosas, que era um dos hobbies, né, do casal Cabral lá. Além de barcos, iates, jet skis, lanchas. O passeio do cãozinho de helicóptero, nada contra que alguém que tenha condições de ter um helicóptero possa levar o seu cãozinho, desde que não seja com dinheiro público, mas a gente via constantemente. Depois veio o Pezão, né, que era apontado aí como um grande vozão, e na verdade também se viu ali enlameado com várias e várias falcatruas. E agora está aí no alvo das investigações esse governo do Rio de Janeiro aí, esse que defendeu os snipers, né, de atirar contra as favelas, contra as comunidades cariocas. Quer dizer, os indícios são muito fortes. Não fossem fortes, o Superior Tribunal de Justiça não teria autorizado, né, esses mandados de busca e apreensão como se viu. Agora o Roberto Jefferson, esse é um outro processo, né, é o inquérito das fake news, e o Roberto Jefferson, né, o passado dele, né, um homem que foi condenado no Mensalão, que na verdade foi o grande alcagueta, o termo exato é esse, o grande alcagueta que desmontou o Mensalão do governo do PT, não tem moral nenhuma para acusar quem quer que seja. Ele não tem moral para acusar o pior dos bandidos. E dizer que essa história lá do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para mim isso aí é denúncia requentada. O Alexandre de Moraes foi sim advogado de empresas de ônibus da capital, que depois se denunciou que alguns
desses diretores dessas empresas teriam ligação lá com o PCC, o Primeiro Comando da Capital, essa coisa toda. Mas nunca ficou provado nada disso. Quer dizer, então, trata-se de uma denúncia requentada. O Jefferson, cá entre nós, amigos, não tem moral nenhuma para defender a coisa pública. E o Dória? O Dória teve agora, desde meio-dia, numa entrevista coletiva, né? Coletiva, com o secretário de Saúde, com outro integrante da saúde que entrou agora, que era do governo federal e veio para o governo estadual, enfim, e falou da flexibilização dessa quarentena, né? Começar a abrir lojas pequenas, depois lojas maiores, vai ter um ranking das cidades e tal. Eu acho difícil, eu acho que a ideia não é uma ideia até das que estão tendo por aí, até uma ideia positiva. Só que eu penso, Heraldo, que é difícil, né? Por exemplo, você vai ranquear a cidade, tá bom, a cidade que não tem hospital, e logicamente que aí são hospitais estaduais, não tem nada a ver e tal, mas aí que não tem hospital, e os pacientes vão para a cidade do lado, é lógico que o ranking dela vai ser maior. Claro. Então, depende, se eu for prefeito de uma cidade e só comprar ambulância, a minha cidade vai ter o Covid, mas vai internar em algum outro lugar, né? Então, realmente, eu acredito que esse ranking é um pouco complicado. Lógico, São Paulo, Osasco, vai ser muito difícil de abrir tudo de uma vez, porque vai ser difícil de os rankings, já que é o epicentro da pandemia é o estado de São Paulo e essas regiões, Guarulhos, Osasco, ABC, São Paulo, ABCD, é difícil. Mas tem cidades que aí, por serem cidade de polo podem ser prejudicadas por causa do número de internados, não é isso? A gente entende, por exemplo, a queixa e a revolta, por exemplo, dos pequenos comerciantes e os prestadores de serviços, né? Porque, veja bem, um supermercado, um hipermercado, ele é aberto e ele vende de tudo. Ele vende desde gêneros alimentícios até um pneu, até um lubrificante de automóvel, artigos de louças, roupas, material de cama, mesa, essa coisa toda. Agora, aquele coitado que tem um bazar, que tem uma loja específica, ele não pode abrir as portas. O supermercado, o hipermercado, que já tem um suporte financeiro maior, esse não sofre os efeitos da pandemia. O pequeno sofre, né? Então, eu vejo que, por exemplo, esses pequenos comércios, mas não tem problema nenhum de voltar a funcionar. Até porque você não vai ter uma grande concentração nessas lojas. Onde vai ocorrer grandes concentrações? A partir do momento em que se liberar tudo. Realmente são shoppings, né? Os shoppings vão ter realmente uma grande procura. Eu acho que realmente vai ter que ser bastante criterioso e é o que você falou. Não adianta nada, por exemplo, regiões conurbadas como a nossa aqui. Se proíbe em São Vicente, o pessoal vem para Santos. Se proíbe em Santos, o pessoal vai para São Vicente. Você vai ocorrer... É como o surf, né? O surf, o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia, entendeu que a pessoa tomar um sol, fazer uma prática esportiva, faz parte de não ficar louco na pandemia, faz parte de é um pensamento dele. Já o Mourão e já o Paulo Alexandre trancaram, seguindo a orientação do governador, né? Até porque não podem desobedecer o governador por uma série de motivos, né? Que a gente já sabe muito bem, né? Então, o que acontece? Então, você vê que muitas pessoas de Santos estão indo surfar em São Vicente, o que é natural, né? Pois é, então, mas aí acaba correndo a concentração. E os que defendem o isolamento tentam evitar ao máximo. É curioso que todo mundo quer surfar agora. Se fosse o ato simples daquele que pratica o esporte, pegar sua prancha, ir para o mar e surfar, mas não. O que a gente está vendo, e o que você acabou de falar, são concentrações. Se só se permite surfar em São Vicente, você vai ter uma concentração de surfistas lá em São Vicente. Eles não vão estar só dentro do mar, mas na hora que estiverem na parte da areia, eles vão se concentrar ali, vão ficar reunidos. Como a gente viu nesses 2 últimos finais de semana, lá em Guarujá, se não me falha a memória, no bairro Santa Rosa, campeonato de pipa. Reunindo mais de 100 pessoas, às vezes até 200 pessoas, bebendo, comendo e tal, e empinando pipa lá, sei lá que tipo de pipa que estavam empinando também. Esses bairros assim... São concentrações que as pessoas se conhecem, viram até meio folclóricos, né? Se precisa evitar, e aí o que acontece? Passados 10, 15 dias vão começar os efeitos, que são exatamente aqueles contaminados. No primeiro dia, claro, não vai acontecer nada. Você sabe muito bem, como você é um profissional da área de saúde, os efeitos mesmo só vão surgir depois de 10 dias. Sim. Nós tivemos aqui ontem a doutora Anice, o doutor Clemente e o Marcos Alonso, e muita gente acha, que pegando os países africanos como o Senegal e outros, que a mortalidade lá é mais baixa que a nossa,
porque eles não têm condição de comprar muito respirador, mas eles fizeram marcação alta. As pessoas pegavam doença, em vez de aqui no Brasil, olha, se você tiver com secreção, espirrando, não vai para o hospital, fique em casa. Quando você ia para o hospital, estava ruim, ou você resolvia a tua imunologia, o teu corpo resolvia a doença, e às vezes nem era coronavírus, era uma gripe, você curava, às vezes era um coronavírus, e você, por ter uma resistência alta, conseguia sobreviver, não é isso e tal. E lá esse país ele já defende que a pessoa no começo da doença trate com azitromicina, zinco e até a cloroquina, enfim, né? E a maioria dos médicos, até o doutor Alonso falou que se você for para o Einstein e tiver os sintomas, eles fazem o teste na hora e já sai com a receita de azitromicina, cloro e zinco. Não é uma coisa complicada, porque a classe média, a classe alta, que tem mais posse, mais conhecimento, não está fazendo tratamento melhor. Logicamente que se você tiver com problemas como obesidade, como pressão alta, diabetes, é uma outra coisa. Mas o cara que está com a saúde razoavelmente de boa, em dia, né? Ele não está tendo nós não estamos também demorando muito para tratar as pessoas, por não ter protocolos. Ah, mas protocolo na medicina não existe. Na medicina de guerra existe protocolo, sim. Como não existe? Se eu pegar um cachorro na minha clínica chegar gripado, com esse verão, com esse tempo, tudo bem que tem feito umas noites frias, mas num verão, só tem vacina de sinomose, V10, não tem vacina. Gripe, o seu cachorro ficou dentro da geladeira, num freezer? Não. Ele tomou chuva? Não, não choveu. Opa, por que ele está com essa pneumonia aí? Raio-X, não tem tumor, não tem nada? Sintoma de virose. A sinomose começa assim, entendeu? Exame de sangue, tratamento imediato para a sinomose. Ah, e se for uma gripezona? O tratamento da sinomose vai englobar essa gripezona, vai curar o cachorro da gripezona e já vai começar o tratamento se for uma sinomose. Você acha que nós não estamos perdendo muito tempo com essas discussões políticas e tal, em vez de fazer um protocolo correto e eficaz e com coragem para que o brasileiro enfrente melhor essa pandemia? Mas, Filete, o protocolo maior segmento é exatamente esse, né? De que não basta um simples resfriadinho para que a pessoa vá ao posto de saúde, a uma policlínica, a uma UPA. É preciso ter um sintoma um pouquinho mais grave para que ele possa procurar o medicamento. Esse tipo de protocolo é que está sendo defendido pela maioria dos cientistas que estão na linha de frente do combate à pandemia. Agora, se você tiver um probleminha pequeno e for para um posto de saúde desse, o que dizem é exatamente a possibilidade maior da contaminação, exatamente porque esses locais eles são mais propícios a esse tipo de propagação do vírus. Então, eu acabo ficando com a maioria nesse caso. Eu acho que realmente... Mas você não acha que também, por exemplo, tanto infectologista em clínicas boas, conhecidas, que já estão fazendo um tratamento avançado, você também não acha que você deixar na mão da população para decidir se é grave ou não grave? Não poderia ter um sistema, em vez de gastar tanto dinheiro com algumas coisas, não poderia ter um sistema de videoconferência, onde a pessoa passasse os sintomas para o médico, para que ele orientasse se ela vai para o pronto-socorro, não vai. Enfim, eu acho que as pessoas às vezes começam com sintomas, se a pessoa tem um conhecimento, ela já vai ligar para o médico amigo dela, a pessoa já vai para... O próprio Jair Bolsonaro, ele fala, minha mãe tem uma caixa de cloroquina, vai ficar na orelha dela. Qualquer coisa é só empurrar para a boca se ela tiver um sintoma. Brincou, né? Brincou, mas com certeza a mãe dele já está tomando zinco, já tem uma caixinha de azitromicina e cloro lá na casa dele, com certeza já tem. Pois é. Porque ele falou que tinha. Então, não pode... O grande problema, Filete, é que nós não tivemos uma linguagem única. Começou esse embate aí entre governo federal, entre os governadores e prefeitos, até tem muitos prefeitos também que contrariam decisões dos governos estaduais. Então, nós não temos uma linha única para seguir. E aí, realmente, a situação é mais grave. Tanto que hoje saiu uma pesquisa dizendo que o número de infectados, na verdade, o real deve ser 7 vezes maior do que o anunciado oficialmente. Então, aí a gente vai ter problemas seríssimos. Principalmente agora nos meses de junho e julho, né? Que é o que eles estão dizendo que vai ser os picos, né? Os períodos de maior incidência de vítimas. Eu acredito, porque, por exemplo, com essa teoria e até certo de não ir
pro hospital, esses testes que estão fazendo de Covid aí em tudo que é lugar, certo? O cara dá um positivo lá, ele fala, pô, o positivo ele vai no médico amigo dele, né? Porque economia de guerra, né? Ele vai no médico, o cara passa uma azitromicina, um zinco, não vamos falar da cloro. O cara passa uma azitromicina, um zinco, manda ele ficar de repouso e não é computado isso. Ele vai para a cadeira e fica de repouso, às vezes é um profissional liberal. Vamos dar um exemplo, um advogado, né? Ele trabalha no seu escritório, tem outros colegas, está trabalhando muito online, né? Geralmente o advogado trabalha com outro, né? Um escritório tem 2, 3 advogados, ou você tem um colega, por exemplo, o Sidney Pereira Costa, quantas vezes que eu vi que ele foi despachar no seu escritório e tal, então sempre tem um para segurar um pouquinho os prazos e tal. Ele vai para casa, fica lá se recuperando e tal, e de repente ele consegue até trabalhar um pouco online e tal. E ele não vai ser notificado como uma pessoa que estava em tratamento. Então, deve ter muita subnotificação de casos subclínicos, casos que a pessoa pegou mais fraco, ou daqueles casos que a pessoa pegou forte, não precisou ir para o hospital e também não notificou, não é isso? Tem isso também. Agora, um outro problema que preocupa é realmente o prefeito lá de Praia Grande, Mourão, acabou voltando atrás, porque nessa etapa de flexibilização para a retomada dos serviços, do comércio, essa coisa toda, ele disse que as lojas, né, os funcionários das lojas teriam que apresentar o teste negativo do coronavírus. Agora, é complicado, né? Porque se você for fazer o teste no setor público, por exemplo, Prefeitura de Santos, você só vai fazer o teste se você realmente tiver apresentado algum dos sintomas. Fora isso, você tem que recorrer, né, a um desses laboratórios privados, que é caro. Você sabe disso, Filete. É caro. Então, como é que fica? O funcionário já está numa situação difícil. Muitos deles sem receber, muitos deles não conseguiram aquela ajuda emergencial do governo, algumas empresas não pagaram. E como é que ele, não tendo os recursos, né, e não tendo os sintomas, vai fazer o teste? Dispor aí de 200, 300 reais para poder pagar. Não tem como. Sim, você de uma certa maneira complica. Às vezes também, como você falou, o cara está empinando pipa lá no Santa Rosa, um abraço pessoal de Santa Rosa, lá do Guarujá, nos bairros do Guarujá, as praias mais bonitas aqui do nosso litoral. O cara está empinando pipa lá, e ele vai fazer o Covid e está ótimo, porque só vai pegar daqui a 7... Então, muitas vezes o teste, depende da sensibilidade do teste, não pensa que todo teste é o teste aquele teste da NASA, não. Tem testezinho, mas um pouquinho melhor, um pouquinho pior, tal, mas ele só pega depois de 7, 8 dias. Então, se a pessoa tiver empinado pipa lá no domingo em Santa Rosa, for fazer o teste na sexta-feira agora, é capaz que não dê nada. É negativo, né? E negativo, então porque ele está no processo. Tem o portador assintomático, esse vai aparecer, que é o caso do jogador de futebol lá, do Diego Souza, né? Que foi o Grêmio voltou o Diego Souza foi lá, estava positivo, afastaram o Diego Souza, positivo assintomático. Talvez porque ele é jogador, novo, está com uma boa forma física, enfim, o Diego Souza foi afastado, mas não teve sintomas, né? Então, assim, mas esse caso vai ser bom. Mas aquele que pegou a doença e está é complexo, né? Pois é, porque não basta assim, não, eu vou fazer o teste e tal. Eu vou lá, não tenho sintoma nenhum, faço o teste, dá negativo, 2, 3 dias eu estou com um problema. Quer dizer, o que se recomenda, então, à comunidade científica? Que você só faça o teste quando você apresentar pelo menos 3, 4, 5 desses sintomas, né? Eu, se fosse prefeito de uma cidade, eu ia pegar uma parte desses testes que estão fazendo para funcionário público, para a população, para quem, né? Eu ia no supermercado. Entrava no supermercado, testava todos os funcionários do supermercado, todos. Pai, rapidinho testava, como é teu nome? Roberto? Beleza, tinha aqui, pum, 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 todo mundo que quisesse. E eu ia fazer uma amostragem no supermercado. Porque no supermercado é o lugar que mais entra gente, concorda, Heraldo? Sim. Se eu visse que no supermercado a taxa não está muito alta, bom, então a gente pode ceder um pouco, porque se os funcionários do supermercado não estão tão contaminados, ou seja, dá para a gente estar. Agora, se tiver muita gente contaminada no supermercado, é sinal que essa aglomeração ainda precisa de segurar um pouco mais, né? Enfim, porque é um teste que poderia ser feito, né? Por exemplo, nos feirantes, no supermercado, que são pessoas que atendem muita gente para ver como está o nível de contaminação, né? Não, mas não tem nenhuma caixa de supermercado em Santos contaminada. Bom, então aquele vidrozinho que estão colocando resolve, porque a pessoa está num distanciamento, a menina está ali, mesmo que os caras tossir,
não vai chegar nela. Então, acho que aí você vai tirar, porque o vírus é muito novo, né? Para a gente ter um estudo, por exemplo, de quanto tempo esse vírus sobrevive. Por exemplo, outro dia eu ouvi um infectologista falando que correr na praia é bom, mas tem problemas. Se alguém tossir, vai ficar aqueles vírus, aqueles perdigotos por um tempo em suspensão. Se você passar por ali, você pode pegar a doença. Não, veja bem, tem 50 pessoas correndo, um está com Covid, tosse. Se ficar aqueles perdigotos ali, você passar correndo e respirar, você vai pegar. Ou seja, mas é difícil, não há livre, né? Geralmente a pessoa que está com essa doença no começo não, mas no final já não vai andar, porque já está debilitada, enfim. Tem uma série de coisas, mas não é impossível também, né, Heraldo? Claro que não, claro que não. Muita gente, às vezes, tem cara que está na quarentena, está em casa e acaba pegando. Por quê? Pelo fato de ter ido a uma padaria, pelo fato de ter o entregador recebido, o produto. Do supermercado, ele teve que pegar o plástico, porque ele não embalagem, consegue. Ele pegou a embalagem e de repente ele pegou a embalagem e quando o entregador foi embora, ele tirou a máscara e pôs a mão na boca e a embalagem estava corada. Você vê que o supermercado, né? E nada com o supermercado, mas a pessoa eu posso pegar uma latinha, olhar, né? E não consumir. Isso. Então, a pessoa pode ter pego, depois a pessoa põe no carrinho, depois a pessoa põe na esteira, tem um saquinho, você vê quantas coisas que podem contaminar o alimento, né? Tudo bem, a pessoa chega em casa, lava tudo e tal, mas não é tão simples assim, né? Se tiver uma contaminação, a pessoa pode, numa vacilada, se contaminar, né? É verdade. Ou então pega um produto, quer levar, mas acaba não levando, devolve para a prateleira e vem outro, pega também. Isso. Então já foi uma. O carrinho 2, a esteira 3. E o cara que vai, a pessoa vai pegando, vai passando o preço, né? A pessoa também não está de luva. 4, o saquinho 5, quer dizer, tem várias formas de contaminar. As etapas. Então, eu acho que é o lugar mais crítico. E todo mundo tem que ir, não é isso? Supermercado. Bom, você que está assistindo o programa hoje, nesta quarta-feira ao vivo, dia 27 de maio de 2020, na sua TV Com, canal 8 da NET, canal 11 da NET, canal 8 Vivo Fibra, ou pelo www.tvcomsantos.com, ou agora também no Facebook da TV Com. Este é o programa ao vivo, então é permitido. A gente gostaria que você mandasse participações por 13, para quem está fora da Baixada Santista, 997 11 5545. Você manda sua pergunta para o Heraldo, seu posicionamento, para que a gente leia aqui no outro bloco, né? E também lembrando que nós temos reprise às 23 horas e também às 1h da manhã. Nós vamos ao nosso break, é muito rápido, já voltamos. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete@filetenovamente.com.br.
melhor programação. RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. Com corpo clínico experiente e mais de 40 especialistas, o Plano Santa Casa Saúde oferece atendimento humanizado há mais de 25 anos. Além de convênio com o mais completo hospital da região, conta com clínica de especialidades, atendimento de urgência e emergência 24 horas, autorização de exames online e plano odontológico incluso. Consulte nossos corretores e saiba mais. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Estamos de volta ao Nação em Reação nesse segundo bloco, nesta quarta-feira com o Heraldo Santos, advogado e jornalista. Heraldo, muitas participações, Uriel Vilas Boas está em todas, está aqui, está lá. Como interpretar a falta de respeito dos moradores que não levam a sério o isolamento e o uso da máscara? Isso tem a ver com atitudes do presidente Bolsonaro? De certa forma, acaba influenciando, né? Um grande abraço para o nosso amigo Uriel Vilas Boas, está lá reservadinho, né, cumprindo seu isolamento. Tem sim, o presidente Bolsonaro acaba estimulando, né, que as pessoas não cumpram, né, essas orientações. E aí só vão se dar conta disso quando efetivamente alguém da família, uma pessoa muito próxima acabar se contaminando, ou ele próprio, né? Aí sim, vai ver que o quão é difícil, né, o tratamento e o atendimento para cuidar desse problema. O Marcelo Moura de Brasília, boa tarde, Filete. Com essa nova prorrogação da quarentena na Baixada, por que o governador colocou a capital na fase 2 se a situação é bem pior? Então, o Marcelo Moura de Brasília está perguntando por que a capital está na fase 2 se a situação de lá é bem pior que a daqui. A Baixada que é pior, né? Na verdade, os números estão evoluindo com uma intensidade maior aqui na região da Baixada Santista, nos novos municípios. Por isso que os prefeitos aqui, reunidos através do Condesb, estão em contato direto lá com o governador Dória, para que o que vale para a capital não vale para a Baixada. Você viu o problema aqui, né? que deu? Na Zona Vermelha, Baixada Santista, Grande São Paulo e Vale do Ribeira ficam na quarentena. Pois é. Vamos ficar de castigo aqui. Vamos ficar. A Regina do Partido Novo, excelentes suas ideias, Filete. Consulta rápida pelo telefone pode ajudar. Vou te indicar para dar consultoria por Paulo Alexandre Barbosa. Tem muita gente dando consultoria lá, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Tem muita gente dando consultoria para lá, tem muito sábio, então quando vai uma pessoa que não é tão sábia assim, eu vou atrapalhar lá. E das testagens também gostei, testar os supermercados. Enfim, são ideias, né? Mas tem muita gente boa lá também, é que é difícil, a pandemia não é fácil para ninguém, não. É difícil. A Karen Kodoga aqui, parabéns, o programa está ótimo. A cidade de Santos é polo, portanto, Heraldo, temos mais da metade das ocupações dos leitos de UTI, com pacientes da região. Então será difícil ter ocupação abaixo de 60%. Além disso, será difícil também chegarmos a um isolamento inferior a 55%, visto que temos muitos trabalhadores de serviços que estão autorizados a funcionar. Hospitais, pet shops, médicos veterinários, restaurantes, portos, supermercados, entregadores. Acho que o Dória vai trancar a nossa região e jogar a chave fora. Não vai fazer isso não, até porque... Tá brincando. A gente tem visto aí uma preocupação dos prefeitos e tal, né? Agora, quando você falou dessa questão dos leitos, o Senado aprovou ontem um projeto de lei, até de um senador do PT, não lembro agora o nome, que autoriza os estados e os municípios a requisitarem os leitos de UTI da rede privada para o atendimento, que não estejam sendo utilizados, naturalmente, né, para que sejam utilizados pelo setor público. Eu acho que essa medida ela é um pouco inócua, porque, veja bem, se você tem um hospital privado e tem lá 2 ou 3 leitos de UTI que não estão sendo utilizados, e vem o município e avoca esses leitos, o que pode acontecer? Muito bem, o empresário privado vai ceder o leito, mas ele não vai ceder os funcionários,
porque você sabe muito bem que uma diária de UTI custa muito caro, principalmente do pessoal especializado, né? Do médico intensivista e todo aquele aparato dos paramédicos. De que adianta requisitar o leito se você não tem? Uma das grandes problemáticas é exatamente essa, né? Conseguir pessoas especializadas para atuar na linha de frente exatamente na área médica para o atendimento dos contaminados. Sim, tem uma participação aqui importante também, o Marcelo Moura. O comando da cidade, Geraldo, será um deserto. Vão quebrar muitos. Não vejo nenhuma política de incentivo da prefeitura para a retomada das prefeituras, diminuição de IPTU, taxa de publicidade, etc. Esse é o problema mais grave, exatamente, né? A gente não viu, por parte da prefeitura, exatamente essa liberação, vamos dizer, e até uma certa isenção em alguns tributos. Por exemplo, a taxa de licença. Se você é comerciante e você está com a porta fechada, como é que você vai pagar a taxa de licença? Taxa de publicidade, recuada, dentro do shopping, dentro de uma empresa recuada, você já paga. Se você não está trabalhando, como é que você vai pagar aquilo? Exatamente, isso é que salta aos olhos. E tem outro aspecto também. Muitas pessoas, muitas empresas fizeram doações à prefeitura. Então, dizer que está gastando mais é uma verdade. Dizer que não estão arrecadando é outra verdade. Mas a prefeitura não tem dito e não tem colocado com a transparência que é necessária todos esses recursos que estão sendo doados. Não só equipamentos, né, material de EPI para o atendimento do pessoal especializado na área da saúde, como também cestas básicas que estão sendo distribuídas, né, e até mesmo recursos financeiros. Muitos estão colaborando e a prefeitura não está dando a devida publicidade, né, a devida publicidade a esses recursos que estão entrando na prefeitura. O Marcos de São Vicente está falando, Heraldo, será que as prefeituras não deviam diminuir o salário dos comissionados? O que um comissionado da cultura, do turismo está fazendo? Realmente, tem prefeituras que têm mais 500 cargos como esse. Não deveriam estar cortando da própria carne também para dar o exemplo? A primeira coisa, o Marcos tem toda a razão, a primeira coisa que teria Nós falamos isso aqui em vários programas também. Diminuir, não só o salário do prefeito, que ele diminuiu do vice. Suspende. Por quê? Claro, não estão trabalhando. Agora, se for da saúde, se não, põe na saúde. Tudo bem, põe na saúde para ajudar e tal. Agora, se o cara é comissionado e não está tendo função, e nada contra nenhum comissionado. Devo ter até amigos que são, que eu não sei, mas são. Mas realmente a prefeitura também tem que mostrar, as prefeituras que também estão fazendo sua parte, né? Não é só fechar tudo e achar que está tudo bem, não é isso? O trabalhador privado sofreu na carne, né? Ele teve o seu contrato suspenso, ele teve diminuído o seu ganho. Você podia suspender por 2 meses, não é isso? Você podia reduzir 50% e o governo pagava... Até 75%, dependendo do... Isso, e o governo complementava uma parte. Do faturamento das empresas. Você poderia dar férias e pagar 1/3 até o fim do ano. Quer dizer, o trabalhador também teve sua grande parcela de sofrimento, não é isso? O telespectador tem toda a razão, a gente também já defendeu isso aqui. Setores como turismo, né, cultura, esportes. Está cheio de gente lá comissionada, sem fazer absolutamente nada e ganhando. Suspende. Acabou a pandemia, traz esse pessoal de volta. Mas, por enquanto, não tem sentido, né? Isso até um crime que se faz com dinheiro público, principalmente nessa época. Sim, vamos lá. O Wilson de Baré, boa tarde, Filete Heraldo. Ótimo programa. Quero saber do Heraldo da curva do Dória. Essa curva chega ainda esse ano? Um abraço. Tá todo mundo brincando aqui. Já brincou a cara em que o Dória vai jogar a chave fora aqui na Baixada e tal? Não, mas acho que ele está dizendo que a curva dele vai demorar muito aqui em Santos. Na verdade é assim, o que os cientistas têm dito, que na verdade nós atingimos apenas 25%, quase 30% da gravidade do problema. Então, realmente, está longe da curva entrar num nível descendente. Sim, sim. Tá longe. Aqui o Wesley Screck mandou um abraço para vocês. A Fernanda Vanucci também. A Fernanda Vanucci tem programa aqui. Professor Écio. Professor Écio e a Fernanda Vanucci tem programa aqui. Abraço para a Fernanda todos os também. dias, de segunda a sexta, né? E na segunda, terça, quintas e sextas, 19 horas. E hoje, quarta-feira, às 22 horas. Tá certo aí, produção? Aí tá certo. Aqui não precisa nem... 19 horas todos os dias, menos quarta-feira, hoje,
22 horas, o programa da Fernanda Vanucci, que tem feito lives aí com meu amigo Aldo Santos Pinto, com o pessoal aqui, muito bacana o programa, e ela repassa essas lives para a TV, e no dia seguinte é um programa bacana, porque são várias áreas, várias pessoas, e a Fernanda voltando aí a fazer o seu trabalho na TV. É importantíssimo isso, realmente, você trabalhar com informação, prestação de serviço, orientando as pessoas, né, que estão em casa, que tem que ficar em casa. Realmente, parabéns para a Fernanda. Eles não suspendem os comissionados, Heraldo, porque vocês sim são pessoas que ligam para a cidade. Eles estão pensando nas eleições que estão chegando. É a opinião do Marcelo aqui. Pois é, que mas... não suspende os comissionados porque é a questão das eleições, né? Mas a gente tem a arma, Marcelo. A minha amiga Luciane Borges, olha que bacana. Outro dia eu comentei da Luciane Borges, acho que nós estávamos falando dessas reuniões que existem, né? E aquela reunião do Bolsonaro, que o Bolsonaro falou palavrão, aquelas coisas, né? Mas se você também puder filmar uma reunião, eu falei aqui, da OAB, uma reunião da diretoria da OAB, talvez eles falem mal de alguma coisa. Se você pegar uma reunião de veterinários, eles falam, eu não falo, eles vão falar também. Pô, essas ONGs, essas clínicas transformadas em ONG, como existem no país, que não cobra consulta, mas cobra cirurgia mais cara que uma clínica, não paga tanto imposto, os caras vão reclamar também. Então é muito difícil você pegar uma reunião de qualquer associação e não ter algum desvio, né? Falar assim, puxa, esse jornal aqui tá falando mal da gente, não sei o quê, entendeu? Aí o cara fala, porque não sei o que lá. Então sempre tem. Então eu entendo que essa reunião do Bolsonaro teve muito excesso, realmente, muito palavrão, muito pouca preocupação com a pandemia e tal. Mas também, né? Eu comentei até que teve um ministro que ia entrar no STF, o Heraldo, um ministro, e tinha um outro ministro que era muito brincalhão. E a ministra viu, nossa, mas esse cara que vai vir para cá, ele tá lá hoje, hein? Esse cara que vai dar... Aí o ministro, que era muito gozador, ele virou e falou assim, por que isso? Não, porque ele disse que ele bate na mulher toda semana no prédio dele. Aí o ministro falou para ela assim, agora eu esqueci o nome do ministro, falei, a semana inteira dele já aposentou. O ministro, que era muito brincalhão, falou para a ministra, mas a mulher não é dele? Qual o problema dele bater? A mulher é dele mesmo. Falou brincando, né? Mas já pensou se eu edito essa parte, né? Ah, sim. Essa parte, eu só edito essa parte? Como é que vai? Então, assim, é muito complicado. Ele falou brincando. Pô, ministra, acho que foi o Jobim. Pô, ministra, ele bate na mulher, mas a mulher não é dele? Qual o problema? Quer dizer, falou brincando, mas se eu edito só essa parte, uma brincadeira de bar, né? Ele brincou com a ministra numa... Tal. Já pensou se eu filmo essa parte e publico? Então também é muito complicado você filmar a reunião. Mas, Filete, nenhum de nós aqui é idiota, a gente sabe disso. Se é uma reunião para lavar roupa, a primeira coisa que fala é o seguinte, meu amigo, todo mundo põe o celular aqui, ninguém vai gravar absolutamente nada. E aquela reunião do Palácio estava sendo gravada pela Secretaria de Comunicação. Quer dizer... Então foi uma lavagem de roupa que as pessoas sabiam que aquilo estava sendo gravado. Secretaria de Comunicação do governo, do governo. Sim, mas do executivo, eles não iam passar para ninguém. Ah, meu amigo, quantas e quantas vezes, né? Quantos e quantos colegas jornalistas não caíram porque o microfone estava ligado, falaram besteira. Sim, até um jornalista famoso. Um ministro. Um jornalista famoso que caiu depois de anos, porque teve anos antes teve uma pessoa buzinou, ele teve falou palavras racistas. O William hoje está no... Não é isso? O William Werneck lá? Hoje está numa TV em São Paulo. O William Vac tem uma TV enorme lá no Morumbi. Eu já fui na TV dele lá, inclusive. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome da TV. CNN. Não, mas CNN, mas ele também tem uma TV dele, que é, uma web TV enorme lá no Morumbi. Isso. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome lá. Eu já fui lá. E fui lá com meu filho, que meu filho gravava um programa lá. Então o que acontece? O William Vac falou, depois de anos lançaram no ar, ele perdeu o cargo, né? Pois é, então. É a mesma coisa que eu falava que a gravação tenha sido feita num ambiente restrito da própria instituição. Uma hora, alguém vai ter aquela fita lá, aquela gravação e vai liberar. Você lembra muito bem daquele ex-ministro Recupero, né? Sim. Que ele também falou, né? O que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente esconde. Tá, uma gravação. Então, caiu. Alguém que tem um outro perfil solta na rede social, né? Ou então desafeto, não está mais na emissora, não está mais na empresa e tal. Falou, opa, isso aqui eu vou
E você vê que no vão enlamear um pouquinho o cidadão o lá. Guilherme, que era um excelente jornalista, você vê que ele falou isso anos para trás, né? Tipo Foi. assim, 7 anos que ele falou. E aí, Uma bobagem, pois é. uma bobagem, saiu uma bomba, ele ficou taxado como racista, Isso. a emissora afastou ele, né? Exatamente. Bom, temos outras participações aqui, outras participações. Ô, Heraldo, e a questão do ministro do Weintraub falando do STF? Aí foi pesado, né? Foi. Aí foi pesado, né? Sabe, ele pode ter até aquele pensamento e ele jamais poderia explanar naquela, como eu falei agora aqui, aquilo estava sendo gravado, muita gente lá. O outro também da pandemia, vamos passar as leis agora. O Moro era ministro, estava lá dentro. Tava. Quer dizer, como é que você imagina, um cara que teve uma carreira toda, a formação dele é de juiz. Sim. E o sujeito fala assim, começava pelos vagabundos, prendia todos aqueles vagabundos lá do STF. E também o Moro também não falou nada, porque o Bolsonaro estava falando para ele, né? Muitas coisas. Se eu tiver que derrubar ministro, eu derrubo, tal. Então, estava falando para ele, né? Eu não tenho acesso a nada. Então ali o Moro ficou, já sabia que, por exemplo, eu não tenho acesso a nada. Se tiver que derrubar eu derrubo, então eu derrubo até o ministro, que eu não estou para brincadeira. Que ministro que ele estava falando? O Moro ali engoliu uma sopa de sapo, né, na verdade. Né? Teve que ficar quietinho e escutar aquelas... Luciane Borges, abraço aos participantes, excelente programa, assisto sempre que posso. Então, Luciane Borges, vamos trazer ela aqui para falar dos animais na pandemia, né? Vamos sim. Realmente, ela faz um trabalho sério de proteção animal, do SOS Animais de Rua, como tem muita gente séria, né? A proteção animal era melhor quando não era politizada, né? Ou quando todos os vereadores eram da causa, ou seja, na verdade, nenhum vereador era da causa porque ninguém entendia disso, né? Quando começou a ter muito vereador em cidade, cada um da causa, a coisa complicou. Porque eu entendo que todo vereador é da causa da praia, é da causa do animal, é da causa do vegetal, mas enfim, né? Quando a gente começou a ter essa politização, ficou ruim, né? Ficou ruim porque são leis que saem aí que a sociedade não concorda, enfim, mas... são os novos tempos, né, Heraldo? Também a questão das fake news hoje é bem complicada, né? Poxa vida, isso aí... e a gente está se aproximando aí de um período eleitoral, tudo indica que não vai ser exatamente no comecinho de outubro, né, que vão prorrogar um pouquinho mais a eleição, mas é um campo propício, né, para disseminar essas notícias falsas aí pelas redes sociais, principalmente, né? Por isso que hoje teve essa operação para combater as fake news, né, que é um inquérito também comandado lá pelo ministro Alexandre de Moraes e que foi bater exatamente na porta lá do Jefferson também, que é apontado como um dos que vem disseminando aí as fake news. A Piedade aqui, só falar uma coisa interessante. Filete, por que é feito teste nas pessoas motorizadas, 13 mil motorizados? Os santistas que andam a pé não têm direito de fazer o teste? Tem que comprar um carrinho, é isso mesmo? Aí vai ter que fazer uma organização melhor em termos de fila, né? Manter aquela distância, aquela coisa toda, né? Boa tarde, legal você pegar uma ação comparativa antes de fazer a pergunta. Você lembrou o folclore da ação do Campeonato de Pipas. Sim, são os valores da comunidade. As pessoas não estão ligando em muitos locais para a pandemia. É a minha amiga Rosa aqui, mandando um abraço para você, Heraldo. O vereador Banha também mandando um abraço para você aqui. Opa! Falando que ele escreveu um artigo, Transparência e Publicidade. É verdade, eu li na tribuna de hoje, né? Na coluna mais lida, Tribuna Livre. Eu consegui escrever uns artigos também lá sobre os cães na pandemia, os animais, os melhores amigos do ser humano na pandemia. Quem quiser é só mandar para esse WhatsApp aí, por 997 11 5545, que eu mando as matérias para vocês aqui. Filete, a gente está falando de jornal. Hoje teve uma notícia triste aqui na região. Nós tivemos o falecimento da jornalista Cleide Quintas. Ela foi minha contemporânea na Faculdade de Comunicação de Santos, antiga Facos. Hoje pertence à Unisantos, né? Trabalhou também comigo no Jornal Cidade de Santos e a última atuação dela na Prefeitura de Santos como assessora de imprensa lá na CET de Santos, né? Ela estava casada com um jornalista também, o Reinaldo Salgado, que durante muitos anos fez a cobertura política no jornal A Tribuna, foi titular daquela coluna, uma das mais lidas também no jornal A Tribuna, o Trabalhou Dia a Dia. também no outro jornal de Santos, né? Trabalhou também antes O Salgado também começou no Cidade de Santos. Cidade de Santos também, né? A Noemi Os também. bons começaram no Cidade de Santos. É mesmo? É. Hoje é aniversário do Marco Santana, do Opa, Jornal da grande Hora. abraço pro Marcos. Grande Marco Santana aí,
está fazendo um trabalho aí no Jornal da Hora, lá também no Edgar Boturão, Isso. nosso amigo também, um abraço para eles. E que muitos anos de vida aí para o Marco Santana. Marco Santana. Eu sempre esqueço de falar da minha amiga Isabel aqui do Escolástica, porque ela manda por mensagem, né? Isabel, então ela falou, a quem interessa publicar uma reunião particular como se fosse pública. Aquela reunião não era particular, né? O Marcos Alonso deu um resumo da sua ação. Heraldo, a quem interessa esse caos da pandemia do coronavírus, essas brigas? Eu acho que está na hora de abrir tudo. É a opinião da Isabel, que é professora do Escolástica Rosa. Abrir tudo é um problema sério, Isabel. Nós vamos ter um grande número de pessoas contaminadas. Se abrir tudo de uma vez, olha, vai ser triste, viu? Tem que ir aos poucos, Isabel. Eu sei que é difícil, mas melhor ir aos poucos. O Daniel Crisóstomo, que já foi vereador no Guarujá, parabéns, Filete, um abraço para o meu amigo Heraldo. Está aqui, né? Opa. Beleza? Muitas pessoas participando. O vereador Banha, falando do artigo dele no jornal Tribuna, bacana, parabéns. Confira os endereços. A Tribuna divulga a lista de locais para que as pessoas possam fazer exames sem carro, né? Então eu vou ver se abre aqui, para a gente já ler os endereços para as pessoas poderem fazer. Também tem locais sem carro. Bacana a informação aqui. A Prefeitura divulga a lista de locais que fazem o teste para coronavírus, né? Então, Policlínicas de Santos realizam testes gratuitos do Covid-19 para quem... Então... Mas é para quem tem sintomas, né? Para quem tem sintomas, qualquer um. Não chegou lá, não tem que apresentar um sintoma, tem que passar por uma consultinha antes, né? Sim. Você falar assim vai começar a criar um pânico, todo mundo vai correr para a policlínica. Quem passou para mim essa aqui foi a Maria Aparecida Leal. Existe. Ela falou, né? E aí, se a pessoa tiver um sintoma, se a pessoa não tem sintoma, tá bem, acho que tem que tomar vitamina C, tomar vitamina, né? Faz igual o Nelsinho Rodrigues, toma vitamina C, aqueles Stress Tabs, Centrum e tal. Ele gosta disso. Toma sol, faz uma barra fixa na cara dele lá para manter a saúde, fica no isolamento, não pegou a doença, entendeu? Porque até para quem foi no drive-thru, tinha que ter um sintoma mais ou menos dentro daqueles classificados pela ciência médica. Aqui um bate e outro assopra. Filete, boa tarde. Gostaria que você perguntasse ao Heraldo que pontuasse sobre os excessos da interferência do STF, legislando, exigindo informações que não eram pedidas em governos anteriores. Por que não pediram em governos anteriores? Será que trabalham mesmo para outros governos? Deixando de fazer apenas as suas prerrogativas. É o ecologista Nelson Rodrigues, achando que o STF está se metendo demais. A gente tem que levar em consideração, primeiro, o seguinte, o STF, assim como os tribunais de juízo de modo geral, eles só atuam por manifestações. Quer dizer, então você tem que ingressar com um determinado pedido para que os juízes, né, os ministros dessas cortes se manifestem. Por exemplo, teve um caso agora, recente, que houve até uma manifestação, eu acho que extemporânea, do ministro Heleno lá do governo, porque, na verdade, o ministro do Supremo lá, o decano, o Celso de Mello, ele apenas encaminhou à Procuradoria-Geral da República, ao ARA, lá o Procurador-Geral, para saber se seria necessário ou não, né, a requisição do telefone celular do Bolsonaro e outros também. Quer dizer, e isso já provocou uma cisma geral. O Heleno Nunes foi lá soltou uma nota dizendo que se fizesse isso a coisa ia pegar. Consequências imprevisíveis poderiam acontecer. Quer dizer, espalhando pânico, espalhando terror, né? Simulando que poderia haver um golpe, que poderia um poder do Estado estar se esmiscuindo em outro. Não é bem assim, não. O único que baixou a bola, eu não defendo ele, não. Porque eu sei, é o Rodrigo Botafogo Moura. Esse aí baixou um pouco a bola, né? Eu vi que no discurso, até os comentaristas das TVs falaram que ele fez um discurso meio preocupado, né? Maia, você está falando? Rodrigo Maia, desculpa. Rodrigo Botafogo Maia. Esse aí fez um discurso, o resto bateu, né? Fez um discurso assim, porque hoje o governo está sentando com o Centrão, né? Sim. Então tudo aquilo que ele repudiou desde a campanha, o Bolsonaro,
viu que lá é diferente. Até porque ele passou 30 anos lá, ele sabe que se não conversar com os parlamentares, se não conversar com o Senado, se não conversar com os deputados, a coisa trava lá, né? E o Rodrigo da Maia tem um poder imensurável, né? Sim. É ele que define o que pauta e o que não pauta. Então acabou. Sim, lógico. Até o próprio impeachment do presidente, que tem mais de 100 pedidos lá, está tudo na mesa dele. Sim. Se ele não colocar, não vai. Não vai. A Maria Gonçalves Alvarez está assistindo o programa, a Michele Tiziani, o Marcelo Moura, falando que o Moro é um Judas, né? É a opinião dele aqui. Então a opinião dele, vamos respeitar. Vamos respeitar a opinião dele. É só quando você entra no governo, aí a situação é outra. Aí... O Zé Laurindo, fala bem do governo Dória, Filete. Eu não estou falando normal. Aqui é imparcial. O Zé Laurindo, excelente bancada com o doutor Heraldo. O Rio de Janeiro vem sendo roubado desde o Antony Garotinho. Roubado. Antony Garotinho, Rosinha Garotinho, Sérgio Maia Filho, Pezão, é tudo ladrão. E a TV do William Bacher é a Visão TV lá em São Paulo, é a Visão TV, tá certo? Ele não falou do Sérgio Cabral, hein? Ele falou do Sérgio Cabral? Falou? Deixa eu ver. Falou Antony Garotinho, Rosinha Garotinha, Sérgio Cabral Filho e Pezão. Tá, que você não leu. E todos os secretários de saúde, todos os secretários de saúde. Tá certo. Pensei que estava defendendo aí o Sérgio Cabral, poxa. Abraço. E o Nelsinho falando que o STF está deixando as suas atribuições constitucionais de lado, politizando muito. É a opinião dele, Nelson Rodrigues. Vamos respeitar também. Um abraço para o Heraldo, muito obrigado. O amigo do Sidney Pereira Costa, Heraldo Santos. Um abraço para o Sidney, está sumido. Um abraço a você, Filete. Mais uma vez, obrigado pelo convite, a toda a direção aqui e a produção do Ação e Reação TV Com. Obrigado a todos que participaram. Uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para quem está vendo nossas reprises. Fiquem com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.